Você chega em casa do trabalho, exausto, cansado e mesmo dormindo você não consegue recuperar suas energias. Burnout não é preguiça, não é falta de vontade, é um esgotamento mental. E não é frescura. E você precisa entender como que isso funciona para que você lá na hora da perícia consiga ter um bom resultado. E é isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Eu vou falar para você quais são os sintomas mais incapacitantes, como demonstrar isso na hora da perícia, a documentação importante para você levar, o que o perito realmente considera como importante, como incapacitante. Então fica aqui comigo no vídeo que eu vou te mostrar isso detalhadamente. E não esquece de seguir, de colocar o seu coraçãozinho, comentar, falar para mim sugestões, o que você quer saber e mais, colocar as notificações para você receber todos os vídeos novos que a gente traz por aqui, ok? Muita gente, estou percebendo que muitas pessoas estão passando, né? Estão passando não, está com burnout, né? Muitas pessoas falam de outra forma, mas eu falo assim, burnout, burnout. E é um esgotamento mental tão forte, mas existe uma dificuldade muito grande de demonstrar, até porque as pessoas entendem que é preguiça, falta de vitamina, falta de qualquer coisa e não entendem isso como incapacitante. E eu sei como você sofre, como é desgastante e como isso te leva ao esgotamento. E é isso que a gente vai falar por aqui, tá bom? Inclusive o INSS mesmo tem muita dificuldade de reconhecer isso, tá? Por quê? Muitas pessoas chegam lá na perícia, vou falar para vocês um pouquinho sobre a perícia, tá? A perícia do INSS, você imagina, hoje está com mais de 3 milhões de pessoas na fila. Então você imagina como que é uma perícia, 5 minutinhos, porque senão não consegue atender todo mundo, a demanda é muito grande. 5 minutinhos com um médico que não é especialista e que vai só te olhar ali a documentação. É claro que isso também é um dos motivos pelas negativas indevidas por conta dessa análise superficial. Então, o que é importante na perícia? Passar credibilidade ao perito, principalmente pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, algum tipo. Por quê? Porque isso não se comprova ao olhar, né? Não tem um exame de sangue que fala que tem ou não tem. Não tem uma característica como algumas doenças. Não é visível no exame de imagem como outras doenças. E isso é impactante no sentido de conseguir comprovar a sua incapacidade. Como eu vou comprovar a minha incapacidade? Porque e também tem a questão dos golpes, né? O INSS é uma das instituições que mais tem golpe. Então tem golpe. Não, nem estou falando do golpe de roubar dinheiro de ninguém. Eu estou falando de golpe de pessoas se passando por outras pessoas, de pessoas usarem documentos falsos, de pessoas levarem laudos falsos, de pessoas fingirem que é doente, vocês já devem ter visto isso aí em vários jornais. Então, às vezes, o bom paga pelo comportamento do mal. Então, o perito já olha para algumas pessoas com uma desconfiança. Então, nesse momento, você deve passar credibilidade. Entende? Não minimizar os seus sintomas, porque ele já vai minimizar. Então você tem que chegar lá, realmente aproveitar esses minutos com a documentação boa e farta. Você tem que ter um discurso coerente. Se você chega no perito e fala assim, que é uma frase muito comum, até trouxe aqui para mim de apoio, que é o que eu vejo muito nos laudos quando eu leio um cliente que teve um benefício negado, a primeira coisa que eu faço é ler o laudo para ver como que ela respondeu lá. Então, geralmente a pessoa chega e fala: eu tô muito cansada, eu tô exausta. Perceba que é muito vago. Perceba que o cansaço muitas vezes não é burnout. Pode ser reflexo de noites mal dormidas, pode ser reflexo de uma pessoa que está com algum problema momentâneo, tá? Então, se a gente não conseguir demonstrar a frequência e a intensidade do burnout, do impacto na vida da pessoa, a gente não consegue convencer o perito ali, tá? Então, pelo amor de Deus, não enfraqueça o seu caso dizendo estou cansada. É a mesma coisa de pessoas chega com algum problema ortopédico sem documento para comprovar e fala, estou sentindo dor. Tá, mas dor como? Dor onde? Como essa dor impacta no seu dia a dia? Qual a intensidade da sua dor? É muito vago, é muito subjetivo falar dessa forma. Então, muitas vezes, não passa credibilidade, tá? Não demonstra como que esse cansaço
impacta? Porque o cansaço por ser cansaço, todas as pessoas têm ao final de um dia estressante, ao final de uma semana. Então você tem que mostrar para ele que não é só o cansaço, um cansaço comum. E como a gente vai demonstrar isso? Nas nossas frases, dando exemplos, tá? Não consigo mais me concentrar como antes, sempre fazer um paradoxo de antes e depois. Não consigo ter sono mais reparador e no outro dia eu tenho falta de memória, falta de concentração, diminuir minha produtividade, cometendo erros simples que antes eu não cometia, esquecer determinadas coisas que faz parte da minha rotina. Hoje eu já não consigo mais ter essa rotina de fazer tudo que eu fazia. Eu esqueço tarefas básicas, sabe aquela memória de operacional? Que é um sistema, você sabe exatamente o caminho que você tem que seguir para cadastrar um nome no sistema. Eu já não consigo fazer mais isso, doutor. Eu esqueço os passos básicos. Às vezes eu esqueço o caminho que eu tô indo pro escritório ou para determinado local. Diminuir minha produtividade. Você pode comprovar isso com metas. Olha o seu olerite. Eu tenho uma cliente que ela foi mudada de função justamente porque ela não estava conseguindo mais bater as metas. Isso impactou muito na vida dela, principalmente financeira. Porque ela tinha umas comissões e como ela não conseguia mais bater meta, produtividade baixa, eles mudaram ela de posição, porque ela era uma ótima profissional, e aí ela começou a perder. Então isso é um impacto, tá? Ninguém é mudado de função. Você tá numa função que você bate meta todo mês, de repente te colocam como recepcionista. Não que o recepcionista não seja um bom cargo, mas ali não ganha comissão. Entende? Então ela era uma ótima. Então, essa redução de produtividade é um impacto da sua doença, do seu transtorno no seu dia a dia, no dia do seu trabalho. Isso é uma forma de comprovar o impacto na sua profissão, tá? Fico exausto mesmo sem esforço físico. Doutor, eu durmo 8 horas, eu durmo 7 horas, eu durmo 6 horas, mesmo assim eu acordo muito cansada. Então, assim, mostra como que é esse cansaço. Não é para você não falar que está cansada, mas é a forma com que você fala. Como que é, qual é a frequência desse cansaço, a intensidade dele. É como se tivesse uma escala de 0 a 10. Se você falar estou cansada ou estou cansada, é do 0 ao 10. Agora, eu estou tão cansada que acontece isso, 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 você vai subir na escala, tá? Então, o que eu falo muito para os meus clientes é o seguinte: tenha um caderninho de crises. Esse caderninho de crises é um documento seu, pode ser no seu bloco de notas, pode ser um caderno, uma agenda, e você vai anotar todo o impacto, todos os dias. Olha, hoje aconteceu isso no trabalho, hoje eu dormi só isso, hoje na hora de dormir eu não consegui desligar, minha cabeça não desliga. E aí você vai escrevendo. Por quê? Isso é pro perito? Não, isso é para você. Para você olhar, depois lá na hora da perícia, antes da perícia, você dá uma lida e aí você vai lembrar desses exemplos reais e conseguir passar para ele. Porque é muito rápido. E às vezes a gente fica esperando o perito perguntar e às vezes ele esperando você falar. Não tem como a gente prever como vai ser a perícia, porque isso depende de cada médico tem uma conduta, tem médico que pergunta, tem médico que espera você falar. Tem médico que se você fala ele vai te cortar, vai falar espera eu perguntar. Então não tem como a gente prever, mas se você estiver preparado tanto para falar quanto para responder, você vai se dar bem na perícia, tá bom? Preste bastante atenção então, gente. Burnout não é emocional, não é só emocional. A pessoa pode desenvolver insônia, ansiedade, irritabilidade, lapsos de memória e lentidão cognitiva, dores no corpo, fadiga extrema, isolamento, apatia e queda absurda de rendimento, que é a perda de produtividade. Então, se você tiver todas essas características, a gente tem que arrumar uma forma de comprovar isso. Insônia, tá tomando remédio para dormir, seu médico te deu remédio para dormir, é uma forma de comprovar que o seu sono não tá bom. Existe um exame que chama polissonografia. Ele mede a qualidade do sono. Se for o sono a sua principal queixa, que você não consegue dormir, não consegue desligar,
você pode fazer esse exame, polissonografia, que ele vai comprovar que você não tem um sono reparador. E o fato de você não ter um sono reparador, o médico já sabe as consequências disso. Cansaço, irritabilidade, lentidão psicomotora, falta de memória, falta de concentração. Então, se o seu exame der positivo, der favorável a esse sono não reparador, isso já é muito bom para você comprovar, ok? Se você tiver crises de ansiedade, depressão e estiver consultando algum psiquiatra, algum psicólogo, um relatório desse médico também é importante, porque mostra que o burnout está tão severo, está tão agudo, está tão forte na sua vida que desencadeou outras comorbidades, como depressão e ansiedade. Então, esse conjunto de doenças ali, de comorbidade, vai aumentar o seu contexto de incapacidade. Então, se você estiver tomando algum remédio para ansiedade ou depressão, passe pelo psicólogo ou pelo psiquiatra e peça também um laudo de que você tem essa CID, que você também tem esse problema e que está usando tal medicação, tá? Dores no corpo, tá tomando medicação para dor, seu médico prescreveu? Por isso é importante levar as receitas, gente, e o tratamento proposto. Não é para fazer volume. Quando você leva uma receita ou um tratamento proposto, por exemplo, psicólogo, sessão de terapia, isso é um tratamento que o seu médico deu para você. Então, se você precisa desse tratamento, o médico sabe que você está com alguma disfunção. Os remédios não são para bonito, ele é para consertar alguma coisa ali que não está bem, alguma disfunção. Então, por isso tem que mostrar. Houve mudança de medicação? Leva. Houve alteração de dosagem? Leva. Porque se você chega na perícia e fala, não, eu melhorei muito com a medicação, e ponto, o perito vai entender que essa medicação estabilizou as suas crises. Agora, se você não coloca um ponto e coloca uma vírgula, fala, eu melhorei com a medicação, vírgula. Porém, ainda tenho crises, precisei fazer determinada coisa, tive depressão, ansiedade. Então, ou seja, você não está falando que a medicação não surtiu efeito. Você está falando que apesar da medicação, eu continuo tendo crises. Então, o médico vai entender que você precisa de medicação, já é uma coisa importante, e que essa medicação não está resolvendo o seu problema. Ou ela precisa mudar, precisa de alguma outra forma, ou realmente precisa desse afastamento para que você consiga um tempo ali para se organizar. Então, nunca fale assim, estou melhorando com a medicação e coloca um ponto. Coloca só uma vírgula. Mas já tive crises, já precisei de mudar a medicação, dosagem, desencadeou ansiedade, depressão, aconteceu isso, 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 isso e isso, tá? Tive crise, precisei ir no hospital, perdi as minhas comissões. Eu tenho clientes bancários que perderam carteiras importantíssimas, carteiras de cliente, que rendiam para ela absurdos. E ela perdeu essa carteira por conta dos esquecimentos, ela já não conversava mais com o cliente da forma que deveria, com aquela, né, com aquela leveza. Tinha dias que ela estava muito estressada e não conseguia dar um atendimento bom, então ela perdeu a carteira boa que ela tinha. Então a gente colocou isso no processo, inclusive, tá? E outra coisa muito importante, que aí muitas vezes é o que desencadeia tudo isso, todas essas crises, são os gatilhos. Como que esses gatilhos influenciam o seu dia a dia? Pressão excessiva, cobrança constante, carga horária abusiva, assédio moral, ambiente tóxico, sobrecarga de responsabilidade. Se você consegue comprovar essas coisas aqui, você pode até conseguir também um benefício ligado ao trabalho, que é um benefício mais benéfico, te gera estabilidade, várias coisas. E na hora da aposentadoria, uma média maior também. Então, pressão excessiva, como você mostra, às vezes conversas de WhatsApp, metas abusivas, cobranças constantes, fora do horário de trabalho, tem patrão te mandando mensagem, te cobrando, né? Quantos dias por semana você faz hora extra? Mostra o seu ponto. Mostra quanto tempo você trabalha, o sistema que você, olha, eu entrei no sistema tal hora, saí tal hora, sábado, domingo, feriado, meu chefe me liga, carga horária abusiva, eu faço 2, 3 horas extras por dia.
assédio moral, isso aí é difícil comprovar muitas vezes, mas se você tiver mensagens, vídeos, isso pode comprovar, tá bom? Se você entrou com uma ação trabalhista para comprovar qualquer uma dessas coisas dessa, a ação trabalhista é uma fonte de prova importantíssima, ok? Então é isso, gente. Não minimize o problema de vocês. Tentem demonstrar com exemplos, façam seu caderninho de crises, anotando todas as vezes, todas as situações constrangedoras, difíceis que vocês passaram, para que na hora da perícia você lembre de informar isso para o perito, ok? Evite respostas genéricas, respostas rasas, vagas, para que o perito não dê margem para o perito imaginar se isso é bom ou ruim, ok? Não esqueça de curtir, de deixar o seu comentário, me fala aqui se foi importante para você, se vocês querem saber de mais alguma coisa, e eu estarei pronta para atender os pedidos de vocês e encaminha para algum colega que precisa saber. Até mais!